Pessoal, então depois que a gente definiu aí o que é clínica médica e qual que é a função da enfermagem dentro da clínica médica, então a gente vai partir aí para um dos principais instrumentos que a gente tem para poder trabalhar dentro dela, que é a anamnese e também o exame físico. Então eles são instrumentos muito valiosos, muito importantes na realização então do atendimento do paciente, sendo extremamente importante também na clínica médica. Então, com muita frequência, são suficientes para definir o diagnóstico e também o manejo do caso. Às vezes, a gente nem precisa de um exame de raio-x, nem precisa de um exame ali, uma ressonância, né? Um exame de sangue mais sério. Só a partir do momento que a gente realiza perguntas, que a gente investiga o caso, que a gente faz, né, ali a avaliação dos sinais e sintomas, daquilo que o paciente está apresentando, a gente consegue então identificar de qual patologia se trata aquela que o paciente está reclamando, tá? Então a gente tem que interrogar, examinar o paciente, também registrar todas as informações de maneira bem clara e ordenada. Existem então vários métodos, né, de escrever a anamnese e também o exame físico. A gente pode se deparar aí às vezes com um local onde a anamnese e o exame físico, elas não, digamos assim, elas não vão seguir o curso que a gente vai aprender aqui, ou então vocês vão trabalhar em um lugar que vai, né, que vai fazer de uma forma, vai fazer de outra forma. Então, tem várias formas de fazer tudo isso, né, mas existe um padrão, né, que a gente vai ver hoje, que elas seguem todas elas, porém existem vários modelos em relação, né, a estilo, digamos assim. Então, o que é o exame físico, pessoal? É uma investigação do corpo do paciente para poder determinar, então, o seu estado de saúde. E aí a gente, então, vai observar, né, fazer esses, né, sintomas para poder, então, conseguir identificar a patologia, né? Ele envolve, então, as técnicas de inspeção, palpação, né, percussão e também de ausculta e olfato, tá? Então, a gente vai utilizar esses esses cinco elementos para poder então realizar a avaliação clínica do paciente. O exame clínico ele vai incluir, né, também dentro aí o peso do paciente, a sua altura, os sinais vitais e um exame que a gente chama de exame cefalocaudal. O que é esse exame cefalocaudal? É o exame que a gente vai fazer, né, a sequência de exame da cabeça até os pés do paciente. Então, a gente vai avaliar o paciente sempre dessa forma. A gente não começa avaliando o paciente pelos pés ou então pelas mãos. A gente sempre começa pelo sentido cefalocaudal, que ele começa da cabeça e vai então aí até aos pés. Então a gente tem algumas considerações iniciais antes da gente começar então a aprender como realizar o exame físico. A gente deve coletar, né, os dados básicos sobre o estado de saúde do paciente. A gente começa então pelo básico, identificar e também confirmar o diagnóstico de enfermagem. O diagnóstico de enfermagem, pessoal, é um processo. Então a gente tem aí que avaliar como que vai ser feito esse processo. Então a parte do exame físico é só o comecinho. Então a gente faz o exame físico para depois então realizar o diagnóstico de enfermagem. Tomar decisões clínicas relacionadas ao gerenciamento e também à mudança do estado de saúde do paciente. Então, não é só quando o paciente chega que a gente vai fazer essa avaliação. A gente sempre vai fazer a avaliação até o momento que o paciente vai embora. Então, todos os dias o exame físico e a anamnese devem ser feitos. Avaliar também os resultados dos cuidados implementados. Então, a gente vai avaliar o paciente, vai implementar o diagnóstico de enfermagem, o paciente vai ter o resultado ou não, né? E aí a gente vai ver se a gente muda ou permanece os cuidados de enfermagem, tá bom? Então, a gente deve, né, antes de começar o exame físico, a gente deve preparar o paciente para poder, então, fazer o exame físico, né? Então, a gente deve se preocupar primeiramente com o ambiente, né? A gente deve proporcionar privacidade ao paciente, não, né, tirar a roupa na frente de todos, sempre usar o biombo e também ter uma iluminação adequada para que a gente observe bem. Equipamentos, a gente sempre tem que ter ali tudo, a gente deve sempre juntar os materiais antes de começar, né?
e para poder ter disponível, para não ter que ficar saindo toda hora para poder buscar alguma coisa. Então, todos os formulários que a gente deve preencher, os focos de luz, estetoscópio, termômetro, o esfigmomanômetro, o manguito, né, o baixador de tudo que a gente precisar, a gente tem que estar em mãos, tá? Posicionamento do paciente também é muito importante, né, que ela deve ser apropriada para que as partes do corpo que a gente quer examinar, elas estejam acessíveis e para que ele permaneça, então, confortável. Então a gente deve, né, depender da manobra que está sendo realizada e também das estruturas que estão sendo analisadas. O paciente deve ficar sempre exposto o menor tempo possível naquela posição, na realização de manobras também. Não deve causar nenhum tipo de constrangimento ou então de desconforto, e as posições utilizadas são a sentada, a Fowler, decúbito dorsal, a litotômica, posição de Sims, decúbito ventral, decúbito lateral e genopeitoral. Então hoje nós vamos ver um pouquinho aí de cada uma delas. Então, quando a gente coloca o paciente na posição sentada, a gente quer analisar então o que, pessoal? A gente quer analisar a cabeça, o pescoço, a coluna, o tórax, os pulmões, tanto na frente quanto atrás, né, anterior e posterior, mamas, axila, coração, sinais vitais e também extremidades superiores. No decúbito dorsal, né, a gente vai avaliar então a cabeça também, o pescoço, o tórax, os pulmões anteriores, as mamas, a axila, coração, abdômen e as extremidades e também os pulsos. A litotômica, a gente vai avaliar a genitália feminina e também o trato genital. A de Sims, a gente vai avaliar o reto e também a vagina. No decúbito ventral, a gente vai avaliar o sistema músculo-esquelético, o decúbito lateral, né? A gente vai avaliar o coração, e o geno peitoral a gente vai avaliar a região genital e também a retal. Então, nós temos aqui o posicionamento dos pacientes. Então, essa aqui é a posição de decúbito dorsal e o supino, que é essa primeira aqui, certo? Na segunda, a gente tem a posição de Fowler, que é a posição sentada. Na terceira imagem, aqui embaixo, a gente tem a posição de litotomia ou então posição ginecológica. É uma posição em que as mulheres conhecem bastante, né? Um pouquinho desconfortável, porém é muito importante. Decúbito ventral, então, posição prona. Posição de Sims, que é a posição lateral. Posição de Jacquemin, Kriske, Canivete ou de Page, que é a posição aqui que a gente também pode chamar de V invertido, né? Que a gente eleva a maca do paciente. Posição de Trendelenburg, que é a cabeça do paciente para baixo e os pés elevados para cima. A posição de Trendelenburg reversa, que aí, no caso, a cabeça vai ficar para cima e os pés para baixo, tá? Então, o exame físico, então, ele envolve algumas etapas, tá, pessoal? Então, ele envolve a etapa de inspeção, palpação, percussão, ausculta e também de olfato, tá? E aí nós vamos aprender sobre todas elas.